a gente vai chegar um pouquinho e compartilhar com vocês quais são alguns benchmarks que a gente tem, por exemplo, para taxas de conversão em newsletter, que é um preenchimento básico de um formulário hoje, de uma conversão de formulário. Então, para quem está conhecendo um pouquinho sobre a parte de conversão, a newsletter é uma das conversões mais simples que a gente tem na área de marketing. Várias vezes a gente pede somente um campo de preenchimento, né? Pode ser um e-mail ou pode ser um nome e um e-mail, mas o que a gente quer é uma primeira interação, muitas vezes com um visitante no site. Pode ser a newsletter, por exemplo, né? E qual que é a média hoje de taxa de conversão, né, de inscrição num formulário de newsletter? A taxa de conversão costuma ser entre 4 a 6% dos visitantes que chegam numa página, mas isso depende muito também do mercado, do site, de especificação mesmo de cada cliente, né? Cada projeto, né? Também. Eu acho que tem uma coisa importante para falar, que alguns clientes, eles trabalham muito na newsletter, né? E newsletter, tem gente que conhece newsletter contando as novidades da empresa, mas a gente aqui opera e trabalha com newsletter pensando em promoção de conteúdo, promoção de informação que seja relevante para o usuário, para o visitante, para o leitor. Então, a newsletter que a gente prepara, ela é sempre promoção de conteúdo. Tem uma novidade ou outra institucional, mas no geral a gente foca na promoção de conteúdo, na geração de informação, né, para o leitor. Então, a nossa newsletter, ela tende a ter mais resultado. Mas, como o Vitor falou, algumas empresas optam por não dispor muitos formulários sobre newsletter no site e outras empresas optam por apostar nessa estratégia. Vamos falar um pouquinho de taxa de abertura, então. Depois que tem a inscrição de newsletter, que a gente falou, a média aqui na Tropical é de 4 a 6% de inscrição no formulário. Qual que é a média de taxa de abertura hoje de uma newsletter, do disparo da newsletter, né? A gente considera uma boa taxa de abertura uma taxa de 20 a 30%, que está dentro do esperado. Lógico que também depende de cada cliente, depende do subject, se é atrativo, como é que a gente está trabalhando ele, se ele é personalizado, se ele tem emoticon, se ele é curto, se ele abrange um tema único, ele é mais abrangente. Então, isso tudo vai impactar na taxa de abertura, né? A newsletter, ele é, para nós, né, considerada a base da comunicação e da interação digital com a nossa audiência, vamos chamar assim, a audiência do cliente, o que a gente está propondo de trabalho para o cliente. Então, quando alguém preenche o formulário, ele dá autorização para a gente manter essa comunicação, a newsletter ela tem que fazer esse papel de interação. Uma boa taxa de abertura, de 20 a 30%, já é uma excelente interação. Quando a gente tem mais relacionamento com essa base, com esses clientes, quando o posicionamento digital ele é muito claro, a estratégia é muito clara do cliente, né, da empresa, gerando conteúdo para quem está procurando, a gente aumenta muito essa taxa. A gente já teve aqui taxas de 35%, 40% de abertura em newsletter. Mas como o Vitor falou, precisa de um assunto muito interessante, usar os emojis, né? Hoje todo mundo tem gente que fala assim: ah, não, mas eu sou B2B, eu sou uma indústria, eu não vou ficar usando emoji. Pois é, mas nós somos pessoas, a gente gosta de interagir com o que a gente está habituado. E hoje a gente está habituado a usar emoji, né? E-mails a gente usa às vezes alguns GIFs também, né, Vitor? E as taxas melhoram bastante de interação. Mas continuando na newsletter, não vamos sair muito da newsletter ainda não. Taxa de abertura de 20 a 30% média, e quando a gente tem um trabalho muito mais específico, o cliente aposta na estratégia de newsletter, a gente consegue subir também essa taxa de abertura da news. E a taxa de clique e o CTR da news? E a interação com a news? Qual que é a média? De 8 a 15%, assim, chutando uma ótima news, a gente consegue até 15%. Lógico que também isso vai variar muito do conteúdo que tem dentro da news, né? Então, isso também a gente pode ver em relação a formato, se o formato está adequado, se o conteúdo dentro da news está adequado, se está atrativo. Então, tudo isso influencia, até mesmo o texto do CTA, né? Que a gente costuma pôr o botãozinho. Então, dentro do botãozinho, aquilo que a gente escreve, se a gente também coloca alguma imagenzinha, né, um emoji com um emoji ali, isso tudo faz com que fique mais atrativo para o público e o usuário clicar no e-mail, né? Essa taxa de interação, né, o CTR de um e-mail, de uma newsletter, ele é muito importante para ver se a gente teve realmente um engajamento. Então, investir em todas as ações que o Vitor falou aqui do engajamento é muito importante
para a gente continuar tendo relacionamento com quem está visitando, com quem está interagindo com esse conteúdo. Eu acho legal falar um pouco do teste AB de newsletter, né? A gente sabe de muito disso, lógico que tem estatística para tudo hoje, a gente pode seguir a estatística, mas o legal é quando a gente comprova na prática o que um teste AB pode dizer sobre a newsletter 1 e a newsletter 2, né? Então, fala um pouquinho para a gente que quase todos os clientes Enterprise, eles aplicam o teste AB na newsletter, por exemplo. O importante do teste AB, eu vejo que assim, a gente tentar sempre mensurar uma única variável. Isso é muito importante, porque a gente não consegue fazer um teste com muitas variáveis, porque senão a gente acaba tendo o resultado e não sabe nem explicar o porquê. Então a gente pode fazer também com o título, né, do e-mail, que é o subject, a gente pode fazer com o formato mesmo do e-mail, mais voltado para a taxa de cliques e tudo mais. Então assim, o que a gente tenta fazer é justamente ver as variáveis, as possibilidades que a gente tem, tentar aplicar isso um por vez, para conseguir mensurar mesmo os resultados que a gente está conseguindo. E né? tem, né, Vitor, você falou de formato, mas layout. Newsletter mais extensa tende a não ter tanto taxa de conversão e engajamento, né? Newsletters mais curtas, geralmente um teste AB, elas apresentam maior performance, não é? A gente tem que partir do princípio que hoje em dia as pessoas elas estão sem tempo, mais do que nunca, e elas estão muito mais objetivas. Então elas querem aquilo mais imediato possível, o que elas estão procurando de forma mais imediata. Informação clara também, né? Isso. Então, assim, é muito importante, no meu modo de ver hoje, a gente fazer uns e-mails concisos, né? Pequenos, que sejam muito claros, direto ao assunto. Isso tudo faz com que a gente consiga melhorar taxas de abertura, melhorar taxas de cliques. Isso é muito importante.